Deus abençoe você nesse dia, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre a sua casa, sua família. Nós vamos fazer a recapitulação da lição de número 11, o verdadeiro Deus, que foi ministrada pelo professor Rogério. E nós estaremos fazendo a recapitulação, eu e o irmão Teixeira. Eu fiquei com a primeira parte, então nós vamos estar recapitulando quem é Deus, os seus atributos, o seu reconhecimento, como as pessoas o veem, né? E o irmão Teixeira estará falando sobre a segunda parte, sobre o Deus imutável, o Deus verdadeiro e etc. É uma lição maravilhosa porque a Bíblia diz que nós precisamos conhecer Deus. E a partir do momento que a gente estuda sobre Deus e a gente conhece Deus, a gente tem força e percepção para entender o espiritual, as coisas que nos cercam, os problemas que nós passamos, e também podemos entender o agir de Deus em nossa vida, porque nós conhecemos. É como um pai que conhece a ação do seu filho, então ele sabe qual a reação do seu filho dentro de algum problema. É como uma esposa que só em olhar o esposo já sabe se ele está bem, se ele está mal. Então, assim, o esposo que conhece a esposa e sabe o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Então, isso parte do pressuposto de que eu tenho uma intimidade com aquela pessoa a ponto de conhecer as suas atitudes, o seu desejo, os seus gestos. E exatamente o que acontece quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a conhecê-lo. E quando nós conhecemos Deus, nós entendemos a sua vontade na nossa vida e nós temos a percepção de fazer as coisas segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Amém? Paulo fala sobre isso, é o culto racional, né? Que quando a gente faz aquele culto racional, a gente entende qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso a gente precisa a partir do pressuposto de que eu o conheço. Ninguém pode agradar ninguém sem o conhecer. Eu não posso chegar na sua casa, que eu nunca fui, não sei a cor que você gosta, não sei a comida que você gosta, e levar algo segundo meu gosto, a minha percepção, e achar que você tem que gostar igual eu gosto. Tem pessoas que não comem determinadas comidas e outras adoram. Então, assim, existem gostos e gostos, percepções e percepções. Então, para a gente agradar alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. E é por isso que é importante nós conhecermos Deus, porque a partir do momento que nós conhecemos Deus, nós procuraremos agradá-lo e agradá-lo em tudo. Amém? Bom, foi bem falado pelo irmão Rogério sobre quem é Deus, né? A gente também tem esse problema, a humanidade, eu falo a humanidade, de levar Deus ou tentar comparar Deus com os seres humanos que nós conhecemos. A gente compara Deus com o pai, com o avô, né, com a mãe, assim, e a partir do momento, e isso é muito ruim, principalmente quando é criança, porque as pessoas começam a colocar na mente da criança, não, se você não fizer isso, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. E aí as crianças, eles passam a crescer com aquele pensamento de que Deus é uma pessoa ruim e que castiga quando não lhe faz o que ele quer. Quando na verdade isso não é assim que acontece, entendeu? E dentro das nossas igrejas existe esse pensamento errado sobre Deus. Então, assim, se a pessoa está passando por algum problema, é o castigo de Deus. Se a pessoa está enferma, é Deus pesando a mão. Gente, em nome de Jesus, a gente precisa ter a percepção de quem é o nosso Deus, entendeu? Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, algum problema, é porque Deus permitiu, né? Pela sua misericórdia, pelo seu amor, mas Ele está comigo. Eu não estou sozinha naquela dificuldade. Eu lembro
que eu tenho um filho, o Israel, ele hoje tem 27 anos, mas quando Israel tinha 1 ano e 8 meses, aliás, um pouquinho antes dele completar 1 ano e 8 meses, Deus havia me falado que eu ia passar pela aflição de Jó. E eu não imaginava que aflição de Jó seria essa. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí veio, Israel fez 1 ano e 8 meses, e aí um belo dia eu estava em casa e de repente eu comecei a observar que apareceu uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Daqui a pouco Israel estava com o corpinho todo cheio de bolinha, como se ele estivesse contraído catapora. As bolinhas começaram a brotar e eu, naquela hora, eu pensei assim, ele tá com catapora. E aí no outro dia, era à noite já, no outro dia eu levei ele ao médico, eu lembro que eu levei ele em Caxias, eu morava em Caxias, morava naquela época em São João de Meriti. Eu levei ele no Hospital Infantil de Caxias e eu lembro que naquele dia foi um caos, porque olhando para o Israel, era como se ele estivesse com catapora. Então, no hospital, me deixaram por último, me isolaram por causa das outras crianças que estavam lá e o médico ia me atender por último. E depois que ele atendesse a todas as outras crianças, é que ele ia atender o Israel, porque catapora é contagioso. Então, eu não podia ter aquele contágio onde as outras crianças estavam. E eu angustiada, Israel chorando, de 1 ano e 8 meses. E eu lembro que o médico examinou ele no final e passou permanganato para eu banhá-lo, porque assim, a princípio estava se achando que era catapora. Só que Israel não era catapora aquilo. E aí ele ficou com o corpo do alto da cabeça, a planta dos pés, coberto de chagas, porque aquelas bolinhas, elas abriram e elas fizeram feridas, e aquelas feridas, elas inflamaram e escorria um líquido que eu não podia colocar roupa nele, porque a roupa colava nas feridas dele. E o Israel ficou naquele processo, né, por um tempo. Voltamos aqui. E o Israel ficou com o corpinho coberto de chagas, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu levei a outros médicos naquela época e os médicos também não sabiam o que ele tinha, acharam que era alergia a mosquito, alergia a outras coisas, passaram antibióticos. E eu fiquei vários meses com Israel naquela situação, a ponto de ele nem comer mais, porque as feridas estavam até dentro da boca. Quando você olhava para Israel, você via a história de Jó, né? Eu tenho até aqui comigo uma meiazinha que ele usou naquela época. Não dá para você ver, mas aqui tem uma manchinha, bem aqui tem uma manchinha que era uma ferida que grudou e eu não consegui tirar a mancha, mas aí eu guardei a meia para poder ficar com a história, né? Olhava para Israel, você via Jó, né? E o interessante, por que eu toquei nessa história? Porque na igreja que eu congregava, algumas pessoas começaram a dizer assim, isso é castigo de Deus, entendeu? Eles devem ter feito alguma coisa, né? A Cristina e o seu esposo, e Deus agora está castigando e eles estão passando por aquela prova. Esse pensamento de que Deus é um Deus que castiga é um pensamento errado, que perdura por nosso meio. Nosso Deus não é um Deus que castiga. A Bíblia diz que ele corrige aquele que ele ama. Correção é uma coisa, castigar é outra coisa. O castigo muitas vezes vem sem correção, né? Você castiga alguém porque você é mau, porque você é ruim, porque você gosta de fazer maldade. Deus não é assim. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito definido pelo Senhor e nós precisamos ter essa consciência na nossa vida de que se passamos por alguma fase é porque há lá na frente algo que nós vamos aprender com aquilo. Esse processo que eu passei com Israel era para edificar a minha fé. Edificar a minha fé. Entendeu? Deus estava permitindo que eu passasse por aquilo ali porque eu precisava amadurecer a minha fé.
Então isso é muito interessante. E eu passei por aquele processo. Um dia o anjo da morte entrou na minha casa para ceifar o Israel. É uma história tremenda, né? Mas o Senhor operou o milagre na vida do Israel. O Senhor curou Israel. Hoje Israel tem 27 anos, nem cicatrizes mais. Quando ele crescia na adolescência, no junior, na adolescência, as pernas ainda tinham marcas, os braços, o rosto. Mas hoje ele tem 27 anos, já se tornou um homem lindo e ele não tem mais cicatrizes. Porém, o ensinamento que eu tive com Deus nessa época foi profundo, sabe por quê? Era aquela impotência de você ser mãe e ver o seu filho não poder comer, não poder dormir, você não dormir, os médicos não descobrirem o que ele tem e você depender perfeita, exclusivamente de Deus. Gente, essa dependência do Senhor, esse rendimento, quando a gente se rende e a gente diz assim, Deus, acabou minhas forças, eu não sei mais o que fazer nem para onde ir. É nesse momento que a gente conhece Deus, né? Porque ele se apresenta para nós como o médico particular, né? O Jeová Ropeca, é o médico particular, aquele que está pertinho da gente. Não o Jeová Rafá, né? Aquele que cura todo mundo, não, aquele que está particular, aquele que é o meu médico, aquele que está dentro da minha casa, aquele que supre as minhas necessidades. É ele que se apresenta para a gente. E isso é, como diz aquela propaganda, não tem preço. Então, olha só, Deus é o nome da suprema divindade que homens e anjos cultuam, adoram com os lábios. E cristão, portanto, para nós cristãos, portanto, a palavra Deus designa fundamentalmente o Espírito poderoso que é adorado e cujo auxílio invocamos. Então, esse é o nosso Deus. É aquele que nós entendemos que é o dono de todas as coisas, né? Soberano, excelso, criador. Um dia desse eu estava vendo uma série no Netflix e um personagem muito rico, ele falou assim, eu tenho mais dinheiro do que Deus. E eu tive que rir, porque eu falei assim, isso daí não conhece Deus. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. E o interessante é que as coisas materiais são passageiras. Então Deus, ele é o dono do tempo, ele é o dono do passado, do presente, do futuro, ele é o dono de tudo, ele sabe todas as coisas e é isso que a gente está aprendendo hoje. Então o irmão Rogério falou sobre os nomes de Deus, né? Elohim, que é a forma plural de Deus, onde está lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ali façamos, nós, quem é nós? Elohim, é o plural de Deus, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele discorreu sobre alguns nomes, Jeová Sabaote, que é o Deus dos exércitos, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Jeová Titsukeno, o Senhor é a nossa justiça, ou a justiça nossa, Jeová Jireh, né, o Deus da provisão, Jeová Samar, o Senhor está ali, como Ezequiel fala, e Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, e Adonai, né, que é o Senhor, o mestre. Então, nós vimos também na lição dada pelo irmão Rogério sobre os atributos de Deus, né? Deus, ele é onisciente, ou seja, ele está em todos os lugares, nos céus e na terra, não existe nenhum lugar que ele... Perdão, onisciência é o Deus que conhece todas as coisas. Onipresença, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso pensamento. A Bíblia fala, e isso é muito interessante, no Salmo 139, que sem que haja palavra nos nossos lábios, ele sabe. Então, ele é onisciente. Ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso pensamento, o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente sonha, ele sabe todas as coisas. O interessante é que o nosso adversário, e a gente não pode desprezar os ardis do inimigo,
Mas o inimigo, ele não tem esses atributos. Então, ele não é onisciente, ele não é onipresente e nem é onipotente, entendeu? Então, esses atributos são só do Senhor, do nosso Deus. Mas o inimigo, ele é perspicaz e ele tem a sua logística, né? O seu modo de trabalhar. E é por isso que a Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus falou, que o reino das trevas, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque ele trabalha na sua administração tão fechadinha que parece que ele está em todo lugar, parece que ele conhece os nossos pensamentos, parece que ele tem todo o poder. Ele consegue enganar as pessoas com esses ardis. Mas nós, quando conhecemos a Deus, quando passamos a conhecer Deus, nós entendemos que Deus, somente Deus tem esses atributos. Ele é onisciente, ou seja, a capacidade de conhecer todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Né? E o interessante é que quando o pecado entra no mundo e a morte passou a todos os homens, era um decreto do Senhor, né? O Senhor falou para Adão, olha, não pode comer do fruto que está no meio da árvore, ou do meio do jardim, porque o dia que desse fruto comeres, certamente morrerás. Então, Deus havia feito um decreto ali no Éden e o homem não podia comer daquele fruto. Porém, o homem comeu e deu, a esposa comeu, a mulher comeu e deu ao seu marido, ambos pecaram e foram abertos seus olhos e a morte entrou na humanidade. Então, assim, Deus não podia ir contra o seu próprio decreto, que ele disse assim, certamente morrerás. Então, a única coisa que não vou dizer que bloqueava o poder de Deus, mas que Deus não havia abolido até então era a morte. Foi preciso ele mesmo se encarnar na pessoa de Jesus. Ele se encarnou, se fez carne, morreu na cruz. E quando ele morre na cruz, ele ressuscita e ele diz assim, é-me dado agora todo o poder. Até a morte, que era algo invencível na antiga aliança, agora ele venceu a morte, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Então a morte não tem mais poder sobre a vida do Senhor Jesus e automaticamente sobre a vida daqueles que o conhecem. A morte não tem poder mais sobre a nossa vida. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos aí agora a vida eterna, a garantia de uma vida eterna com Deus. Ou seja, aquilo que no Éden foi perdido, agora nós resgatamos, ou foi resgatado pela morte do Senhor Jesus, e quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, automaticamente nós recebemos essa vida eterna. Então, ele tem todo o poder, ele é onipotente. E a onipresença do Senhor é tremenda, porque a Bíblia diz que não existe lugar que Deus não veja, né? Ou que não esteja. Tudo está debaixo do poder de Deus. Ninguém consegue fazer nada escondido de Deus, ele está vendo todas as coisas. Então a justiça de Deus está ali, a presença de Deus está ali, o amor de Deus está ali, o conforto do Senhor está ali, a graça do Senhor está ali. Então ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. A sabedoria também, um atributo de Deus. Deus sempre faz o bem de maneira certa e no tempo certo. Ele faz tudo bem. O Salmo 104, verso 24 fala sobre isso. Salmo 104, verso 24, nós vamos ler aqui. Salmo 104, verso 24. Deixa eu abrir aqui para você. Salmo 104, verso 24 diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, a sabedoria de Deus faz todas as coisas, né? Ele é sábio. Então, queridos, eu gosto muito de pensar e refletir sobre isso, porque nós não estamos sozinhos.
Nós não estamos abandonados aqui como algumas religiões pregam. Deus não nos largou a nossa sorte. Ele nos ama. E na sua infinita sabedoria, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não entendemos por quê. Nós não entendemos para quê. Nós não entendemos até quando. São perguntas que vêm na nossa mente e nós não entendemos. Mas Deus sabe. O que a gente tem que guardar no nosso coração é que Deus está vendo. Deus está contemplando. E Ele sabe. Eu sempre orei nesse sentido, né? Deus, Tu estás vendo. Senhor, Tu está contemplando, Senhor. Olha a afronta. Olha o que estou passando. Olha a minha dispensa. Olha o meu problema. Senhor, me ajuda, porque Tu estás vendo. Então, Deus, Ele vê todas as coisas. E é muito maravilhoso, porque Ele ri pra gente. Ele sorri pra gente e Ele diz assim: eu estou vendo, Deus. Eu vou Te dar a vitória. Eu vou Te abençoar. Eu vou fazer o meu nome ser grande na sua vida, porque Ele é o nosso Deus. Quando o Senhor nos tirou do mundo, nos resgatou, nos deu uma nova vida, uma nova rumo, uma nova direção, não foi para nos castigar, não foi para nos ferir, não foi para... mas é para forjar em nós um caráter cristão e fazer de nós pessoas com uma visão diferenciada, com uma palavra diferenciada, com uma fé diferenciada. Nós precisamos mudar isso na vida de outras pessoas. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nos cercam e a nossa atitude vai influenciar a vida de outros. Então nós precisamos ter essa comunhão, essa intimidade, conhecer o nosso Deus. Então, sabedoria é algo tremendo. A soberania, isso aí é tremendo, gente. Deus é soberano, soberano. Ele possui o direito em virtude de uma infinita superioridade. Ele é soberano. Sabe o que é soberania? Tudo é dele. Os seus filhos não são seus, são do Senhor. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é tremendo. Às vezes nós questionamos Deus em algumas atitudes da nossa vida porque achamos que aquilo nos pertence, aquele problema é nosso, aquela enfermidade é nossa, os filhos são nossos, a casa é nossa, o trabalho é nosso. Gente, Deus é soberano e Ele é dono de tudo. Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Então você precisa crer nesse Deus soberano, nesse Deus excelso, nesse Deus criador, nesse Deus poderoso, né? Porque Ele é maravilhoso. A santidade também é um atributo de Deus, significa que a sua absoluta pureza moral, Ele não pode pecar, nem tolera o pecado. E santo significa separado. Essa parte aqui que Ele não pode pecar é muito interessante, que quando a gente diz que Deus não pode pecar, a gente encontrou algo que Deus não pode fazer. E quando você encontra algo que Deus não pode fazer, você está dizendo que Ele deixou de ser o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é que Ele pode todas as coisas. Ah, não, tem uma coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode pecar. Mas essa expressão a gente tem que explicar. Não é bem assim. Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é tão poderoso, Ele é tão forte, Ele é tão magnífico, Ele é tão soberano, Ele é tão excelso que Ele pode, inclusive, não pecar. O pecado é um desvio, o pecado é um erro. Deus é tão santo que a sua santidade ela é tão excelsa, ela é tão soberana, que o pecado, que é uma coisa lá embaixo, uma coisa que mancha, uma coisa suja, Ele é tão superior que Ele pode, inclusive, não se sujeitar ao pecado. Isso é maravilhoso.
é o que difere do ser humano. Nós nascemos no pecado, em pecado fomos gerados, e por mais que a gente aceite o Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente fica no corpo do pecado. Esse nosso corpo, ele vai ser transformado ou no ato do arrebatamento, ou quando a gente morrer e for ressuscitado e recebermos um novo corpo incorruptível. Mas enquanto isso, a gente está num corpo corruptível, um corpo que sente dor, um corpo que pensa pensamentos ruins, um corpo que fala palavras erradas, amaldiçoa pessoas, maldiz coisas. É um corpo de pecado. E nós lutamos contra isso diariamente. Mas esse Deus é maravilhoso, né? E a sua santidade é tremenda. Ele é um Deus justo. A justiça é a santidade em ação. Então, ele é um Deus que ele é justo. Ele opera segundo o seu querer, segundo a sua vontade, mas ele faz as coisas certas. Nós não sabemos nada. Deus sabe todas as coisas. E às vezes, quando Deus age com justiça, a gente pensa assim: meu Deus, será que está certo isso? Gente, se Deus está fazendo, quem somos nós para dizer que está errado aquilo? Quer dizer, a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Se Ele nos deu vida, amém. Se Ele tirou a vida, amém. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Nada difere Deus. Difere Deus, não. Nada agride Deus. Ele é excelso, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos conhecê-lo e depositarmos nele a nossa ansiedade, os nossos desejos e, mais do que isso, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nós precisamos entender que a vontade dele é soberana na nossa vida. Senhor, eu sempre orei assim: Senhor, essa é a minha vontade, mas faz segundo a tua vontade, porque o que eu quero ele pode ser limitado ou pode até trazer um prejuízo para mim no futuro, mas o que Deus quer para mim é algo maior, é algo soberano, é a vontade dele. Então a gente precisa entender e estar dentro da vontade dele. Bom, gente, eu acho que não tem como eu falar mais, senão vai ficar muito extensa a nossa aula, até porque tem o nosso irmão Teixeira também. Mas eu queria que você guardasse nessa manhã essa palavra. O teu Deus é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus soberano, é um Deus que te tirou do mundo. Ou lá no ventre da tua mãe, ele já tinha uma obra para a sua vida, uma obra poderosa. E você precisa depositar a sua energia, sua força, sua mente, seu coração nas mãos desse Deus. Esse Deus que pode todas as coisas. E orar e falar com ele: Senhor, eu quero que a sua vontade se faça na minha vida, porque eu quero ter intimidade contigo. Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Nós precisamos buscar essa amizade, essa intimidade, sabe? Porque Deus fala conosco, ele revela pra gente, a gente dormindo, a gente acordado, a gente andando na rua, ele vai falando conosco, porque ele é nosso amigo. Ele vai falando conosco as coisas que estão por vir, as coisas que estão acontecendo e que a gente não sabe. Ele vai revelando pra gente todas as coisas, porque ele é nosso amigo e ele quer ter essa intimidade contigo, assim como ele quer ter essa intimidade comigo, porque nós somos povo adquirido, povo salvo, escolhido por Deus para uma grande obra. E que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.